Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Sabe, Jesus, os profetas falavam que Jesus estava para vir, né? Que ia vir o Messias, que ia vir o Cristo, né? Que ia nascer o menino. E ele era conhecido como Príncipe da Paz, para resgatar aquele que vivia em trevas na região do Vale da Sombra da Morte. Mas quando Jesus veio, sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse que ele veio para o mundo e o mundo não reconheceu. Que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Sabe por que Jesus falou isso? Lembra da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que venderam José como escravo lá no Egito? Depois que José se tornou governador lá no Egito, aí ficou no Egito uma grande descendência abençoada por Deus, por causa da promessa que ele fez na vida de Abraão. Mas aí Jacó morreu, José morreu, os irmãos de José também morreram. E quem que ficou? Ficou a descendência de José, dos irmãos de José, que seria a descendência de Abraão. Aí, depois que José, Jacó e os seus irmãos morreram, a descendência deles deixaram de adorar a Deus, deixaram de buscar o Deus vivo, Criador do céu e da terra, o Deus Altíssimo, dono do céu e da terra. Aí sabe o que aconteceu? Depois que eles deixaram de obedecer a lei, os mandamentos, os estatutos de Deus, aí Deus também virou as costas para ele, porque eles abandonaram Deus. Ele se corrompeu com as coisas do Egito, se corrompeu com as coisas mudanas que tinha lá no Egito. Aí Deus permitiu que o próximo rei do Egito escravizasse o povo de Israel. E acabaram escravizados. Por quê? Porque abandonaram Deus. Todo aquele que abandona Deus acaba escravizado pelo maligno, né? Lá no Egito eles foram escravizados pelo rei, mas quem usava o rei era o maligno, né? Era o Deus do Egito. Mas depois de 400 anos que ele estava escravizado, ele se arrependeram por causa do sofrimento, por causa do maltrato. Aí lembraram do Criador. Aí fizeram uma grande vigília. E aí clamaram ao Deus do céu, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Depois que ele se arrependeu e clamaram ao Deus do céu, aí Deus se levantou. Porque a palavra de Deus disse: se o meu povo se humilhar e se arrepender, eu descerei do céu e sararei a tua terra. Aí Deus vai e separa Moisés, capacita Moisés. Aí manda Moisés lá no Egito. Aí Moisés chega no Egito, o pai disse: homem, Moisés chega no Egito e liberta aquele povo. Oi.
e liberta aquele povo que estava no Egito, escravizado pelo rei do Egito. Depois que ele liberta aquele povo começaram a murmurar contra Deus, né? Mesmo Deus cuidando deles no deserto. Deus não deixava eles passar necessidade. Quando eles estavam com fome, Deus enviava maná do céu. Enviava codorna, carne. Quando estava com sede, fazia água jorrar da rocha. Na hora de atravessar o mar, ele abria o mar e eles passavam por dentro. Na hora que a guerra vinha, ele dava aos seus adversários em suas mãos, porque ele é o Senhor dos exércitos. Quando era de noite, ele colocava uma coluna de fogo, mar do frio. E quando era de dia, ele colocava uma nuvem de neblina, mata a temperatura do sol. A promessa de Abraão se cumpriu na vida deles. Deus levou ele à terra de Canaã. Aí, tempo depois, aí Moisés morre, Arão morre, Miriam morre, fica Josué e Caleb. Depois Josué e Caleb morre. Aí depois vem outra descendência. Aí senta na cadeira de Moisés, assume o lugar de sacerdote. Começa a pregar as leis e os mandamentos de Deus que Moisés ensinava. Aí esse mesmas pessoas que dizia que era um povo de Deus, que Deus tirou do Egito. Quando Jesus nasceu, eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, como Salvador. E aí perseguiram Jesus até a morte. E ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas por causa da ganância, do dinheiro que entrava na sinagoga, ele temia de perder a sinagoga para Jesus, porque ele achava que o reinado de Jesus era desse mundo. Mas o reinado de Jesus não era desse mundo, era celestial. Jesus não veio reinar na terra. Jesus veio para pregar sobre o pecado, sobre o adultério, pregar sobre a salvação, sobre o céu e o inferno. O próprio Nicodemo disse assim: Rabi, nós bem sabemos que vos é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Quando ele disse nós bem sabemos, ele não estava falando só dele, ele estava falando de todo sacerdote, que todo sacerdote sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque ninguém fazia o sinal que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Mas mesmo assim, não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Por isso que Jesus disse que a luz veio para o mundo e o mundo não reconheceu. Depois Jesus disse: raça de víbora, hás de vos quando Satanás pedir a tua alma. Aquele mesmo povo que era o povo de Deus, o primeiro povo escolhido, se ajuntaram com romanos e perseguiram Jesus até a morte. E a primeira descendência, o primeiro povo escolhido, até hoje ele usa o nome romano, né, nas suas religiões. Trouxeram idolatria para dentro da igreja, fizeram a escultura de Paulo e Pedro, porque Jesus disse que sobre Pedro edificarei a minha igreja. E agora ele chama católico apostólico romano. Por quê? Porque eles fizeram aliança com romanos e perseguiram Jesus até a morte. A paz do Senhor para você. Medita nessa história. Confere, pesquisa, vê se eu estou certo ou se eu estou errado. A paz do Senhor.